Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês um pouco sobre a via glicolítica, também conhecida como glicólise. Bom, o próprio nome já é bem sugestivo. Glicólise é uma sequência de reações que convertem a glicose em piruvato, e essa conversão produz moléculas de ATP. Essas reações ocorrem no citoplasma da célula e a reação global, ou seja, a reação final que fica é a glicose mais 2 NAD+, mais 2 ADP mais 2 PIs, que é fosfato inorgânico, geram 2 piruvatos mais 2 NADH mais H+, mais 2 ATPs mais 2 moléculas de água. Essa via glicolítica, ela ocorre justamente para a gente obter energia para as nossas ações que a gente faz no dia a dia. Essa obtenção de energia, ela pode ocorrer mesmo em condições anaeróbicas, ou seja, mesmo em condições com baixa quantidade de oxigênio. Essa reação, ela permite a degradação da frutose, da lactose ou glicose e ocorre em 10 reações. Essas 10 reações, elas são divididas em duas fases. A primeira fase a gente chama de ativação ou fosforilação da glicose, que eu tenho R, mas enfim. Essa fase também é chamada de fase de investimento, porque a gente utiliza 2 ATPs nessa primeira fase, ou seja, a gente investe essas 2 moléculas de ATP ao longo dessas reações para que elas ocorram. Os produtos finais que a gente tem nessa primeira fase é a dihidroxicetona fosfato ou dihidrocetona fosfato, que é a mesma coisa, e gliceraldeído 3-fosfato ou 3-P, que também é a mesma coisa. Porém, a gente vai ver que a quinta reação, que é a última reação da primeira fase, é a conversão de dihidroxicetona em gliceraldeído 3-P, porque esse gliceraldeído 3-P é o único substrato que vai ser utilizado para a fase 2. A fase 2 é a fase que há a transformação desse gliceraldeído que veio lá da fase 1 em piruvato. Nessa fase 2 também há a formação de ATP, por isso que a gente também pode chamar de fase de compensação, porque vai compensar o investimento que a gente fez aqui. No final, vai ser formado 4 moléculas de ATP, mas como a gente utilizou 2 moléculas aqui nessa primeira fase, o saldo final de ATP são de 2. Vai ocorrer a oxidação do gliceraldeído 3-P, a redução do NAD+, formando NADH, que vai ser importante porque como o NAD ele é um aceptor de elétrons, ou seja, ele vai se transformar em NADH, e esses elétrons que ele aceptou, ele vai utilizar lá na cadeia transportadora de elétrons, que é onde tem a principal formação de energia. A gente vai estudar isso posteriormente. E no final, a formação do piruvato. Aqui eu fiz um esqueminha sobre as reações, mas é bem simples. Só falando que até a quinta reação é a fase de investimento. A partir da sexta vai ter a fase de clivagem, né? A partir da quinta para a sexta, fase de clivagem, que vai ser 2 moléculas de gliceraldeído 3-P, por isso que ocorre em duplicata. Aqui continuando com a segunda fase, que é a fase de geração de energia. Aqui é um resumo de todas as reações que ocorrem na primeira fase, que eu vou explicar agora uma por uma. A primeira reação é a que ocorre a transformação da glicose em glicose 6-fosfato. Essa reação é a reação de fosforilação e é a primeira reação que tem o gasto de ATP nessa via glicolítica. Ou seja, o fosfato do ATP vai ser transferido para a glicose, gerando a glicose 6-fosfato. É uma reação endergônica porque tem esse consumo de ATP. É irreversível porque faz parte de uma das vias de regulação da via glicolítica por causa dessa enzima, que é a exoquinase. Ela não é específica da via glicolítica, por isso que ela não é a principal, mas como é uma reação irreversível, ela é um ponto de regulação, querendo ou não. Mas é uma via comum a várias, essa reação. A segunda reação é uma reação de isomerização e a transformação da glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Eu expliquei no vídeo anterior que era uma isomerização, mas só relembrando, é quando 2 moléculas possuem a mesma quantidade a mesma forma molecular, a mesma quantidade de carbonos aqui, de oxigênio, de hidrogênio, fosfato, mas no espaço elas estão distribuídas de forma diferente. É uma reação exergônica, porém,
há uma liberação de energia muito pouca que não é contada literalmente como energia na reação. E é uma reação reversível, ou seja, tanto a glicose 6-fosfato pode se transformar em frutose 6-fosfato, como a frutose 6-fosfato pode voltar a ser glicose 6-fosfato. A enzima responsável é fosfoexose isomerase, e vocês podem perceber que o substrato dessa reação é o produto da reação anterior. Isso vai acontecendo gradativamente na via glicolítica. Ou seja, esse produto dessa reação, ele vai ser aqui agora substrato dessa reação posterior. Aqui temos a terceira reação, que é a transformação da frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bifosfato. É uma reação endergônica, porque há, novamente, o consumo de um ATP. É uma reação irreversível. Agora, já essa reação, ela é um ponto de regulação da via glicolítica e é a mais importante, porque ela é específica da via, ou seja, ela só ocorre nessa reação. Ela é ativada por ADP, como sendo um modulador alostérico positivo, e inibida por ATP, ou citrato, sendo um modulador alostérico negativo. O que isso quer dizer? Quando a gente finaliza a via glicolítica, a gente vai ter uma grande produção de ATP. Aí o nosso organismo, ao reconhecer que tem uma grande concentração de ATP, ele vai entender que está tendo muita glicólise. Aí ele vai sinalizar o ATP vai sinalizar para a fosfofrutoquinase, dizendo, já chega, já tem ATP suficiente e não precisa mais ser produzido. Ou seja, vai ser um modulador alostérico negativo. Não vai haver mais essa conversão e não vai haver mais a produção de ATP, porque já tem ATP suficiente. E aqui, reação de fosforilação, o fosfato que está no ATP vai para a frutose 6-fosfato, se ligando ao carbono 1, por isso, frutose 1,6-bifosfato. A quarta reação é a reação que ocorre a conversão de frutose 1,6-bifosfato em gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona-fosfato. É uma reação de clivagem, ou seja, vai haver a quebra dessa molécula de frutose 1,6-bifosfato, sendo transformada em gliceraldeído 3P e dihidroxicetona-fosfato. É uma reação reversível e forma essas duas trioses. A enzima responsável é a enzima aldolase. A quinta reação e última da primeira fase é a reação onde ocorre a produção de gliceraldeído 3P novamente através da dihidroxicetona. É uma reação de isomerização, a dihidroxicetona se convertendo a gliceraldeído 3P. Forma duas moléculas de gliceraldeído 3P para que ocorra a fase 2 em duplicado. É uma reação reversível e a enzima responsável é a triose fosfato isomerase, ou fosfotriose isomerase também, que é a mesma coisa. Aqui é um esquema geral da segunda fase, que eu também vou explicar agora posteriormente. Aqui temos a sexta reação, que é a primeira reação da segunda fase. Essa reação, ela é uma reação de oxirredução, porque nós temos aqui a redução da molécula de NAD+, e temos a fosforilação do gliceraldeído 3P. Esse fosfato inorgânico que está solto no nosso citoplasma, nas nossas células, que foi obtido através do consumo na nossa alimentação, foi adicionado à molécula de gliceraldeído 3P e gerou um 3-bifosfoglicerato. Essa reação é uma reação reversível. O NADH vai ser formado e esse NADH, como eu citei anteriormente, ele vai ser importante para a produção de ATP lá na cadeia transportadora de elétrons, ou CTE, que a gente reduz o nome. A enzima responsável por essa reação é a gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. A sétima reação, nós temos o 1,3-bifosfoglicerato sendo convertido a 3-fosfoglicerato. Essa reação é uma reação de desfosforilação, porque esse fosfato que vai estar aqui no carbono 1 do 1,3-bifosfoglicerato vai ser retirado e adicionado ao ADP. Então, nessa reação, na sétima, nós temos a primeira produção de ATP. Ela é uma reação, por isso, exergônica, temos a produção de ATP. É uma reação reversível e temos uma coisa importante aqui. O Mg2+, atua como um catalisador.
também conhecido como cofator da enzima fosfoglicerato quinase, que é a enzima responsável por essa reação. Ou seja, esse magnésio ele é importante para que essa reação ocorra. Ou seja, se a gente consumir uma quantidade pouca de magnésio na nossa alimentação, essa reação ela vai estar comprometida. Então, é por isso que é muito importante o consumo de sais minerais. Aqui eu falei que cofator é uma molécula inorgânica, né? A oitava reação é a que ocorre a transformação de 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato, e essa é uma reação de isomerização. Essa reação ela é uma reação reversível e também tem o magnésio como um cofator. A enzima responsável é a fosfoglicerato mutase. A nona reação, nós temos a transformação do 2-fosfoglicerato em fosfenolpiruvato. Essa reação é uma reação de desidratação, porque há a perca de uma molécula de água. É uma reação reversível e tem um fator importante. Essa enzima enolase, ela é inibida pelo fluoreto de sódio. E qual seria a importância dessa inibição? Quando a gente vai fazer um exame de glicemia ou de dosagem de lactato no nosso plasma, independente do nosso sangue estar no nosso organismo ou dentro de um tubinho, a nossa célula não consegue reconhecer isso. Ela vai continuar fazendo a glicólise, vai continuar degradando a glicose, e independente do local que ela esteja. Então, a gente adiciona não, no tubinho vem esse fluoreto de sódio, que atua como um conservante e como um anticoagulante. Ele vai inibir essa enolase, ou seja, essa enolase não vai atuar nessa reação. Ou seja, o 2-fosfoglicerato não vai se transformar em fosfenolpiruvato e, consequentemente, não haverá a degradação total da glicose. Ou seja, vai haver um valor mais fidedigno da quantidade de glicose que havia dentro do sangue do paciente de quando a gente coloca no tubinho. E essa é a importância desse fluoreto de sódio. A 10ª e última reação é a reação onde ocorre a transformação do fosfenolpiruvato em piruvato. É uma reação exergônica porque a produção de ATP, e é uma reação de desfosforilação. O fosfato do fosfenolpiruvato vai ser adicionado ao ADP, transformando em ATP, ou seja, liberando energia. É uma reação irreversível, ou seja, faz parte de uma das vias de controle, e também tem como fator importante o magnésio e agora o potássio, ou seja, a gente tem que ter um consumo adequado desses sais para poder ocorrer essa reação. Aqui agora eu vou explicar um pouco sobre o controle dessa glicólise. Esse controle ele vai mudar dependendo do estado fisiológico da pessoa, do indivíduo. E essa mudança vai ocorrer para atender às necessidades das células. A nossa via glicolítica ela vai ser ativada após uma refeição rica em carboidratos. Ou seja, você acabou de consumir uma refeição cheia de fonte de glicose e por isso a glicose vai precisar ser degradada. Agora, ela vai ser reduzida quando a gente estiver num estado de jejum. Porque se você não consumiu nenhum alimento e nenhuma fonte de glicose, não vai ter a necessidade dessa glicose ser degradada. Então, por isso que a via glicolítica vai ser reduzida quando a gente está em jejum. A regulação a longo prazo ocorre através do fígado. E esse fígado, ele controla as quantidades de enzimas glicolíticas, que é aquela que eu expliquei para vocês. Exoquinase, fosforoquinase e piruvato-quinase, enfim. A regulação a curto prazo ela é feita através de alterações alostéricas reversíveis das enzimas ou através da fosforilação, que é a regulação covalente. E as enzimas que eu citei ao longo do vídeo, que são as enzimas que são locais de controle da via glicolítica, são a exoquinase, fosfofrutoquinase e piruvato-quinase. Lembrando que a única que é específica da via é a fosfofrutoquinase, que é a da terceira reação da via glicolítica. Aqui é um resumo geral de todas as reações, aqui as formas moleculares, os nomes, né, dos produtos e substratos e as enzimas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e muito obrigada por assistir até aqui.